Dos irmãos e irmãs aqui presentes, caríssimos irmãos e irmãs que à distância rezam conosco através das redes sociais, emissoras de rádio, web Semeando e Montanhesa, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Com toda a igreja, estamos celebrando hoje o segundo domingo da Quaresma. E aqui no Brasil, estamos celebrando também mais uma vez, desde 1960, a campanha da fraternidade. Hoje, nesse ano, com o tema Fraternidade e Educação e lema Fala com sabedoria, ensina com amor. Todos os anos, a liturgia do segundo domingo da Quaresma utiliza um dos relatos da transfiguração. Este episódio, este acontecimento, é narrado pelos 3 evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, o que possibilita a liturgia oferecer um texto para cada ano, conforme o ciclo litúrgico, como conhecemos, ano A, ano B e ano C, sem necessariamente repetir, uma vez que mesmo se tratando do mesmo episódio, os evangelistas o narram de maneira própria, considerando suas características literárias, as intenções teológicas e principalmente as necessidades de suas respectivas comunidades. Isso faz com que os 3 relatos se diferenciem entre si. Diz o texto que acabamos de ouvir: Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. A escolha desses 3 discípulos não significa privilégio, mas necessidade. A montanha é, por excelência, a linguagem bíblica, o lugar do encontro com Deus. A oração revela a verdadeira identidade de Jesus. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. As vestes brancas e brilhantes são características do que é do céu, do que pertence a Deus. Com essa imagem, o evangelista relata que Jesus, embora homem, pertence também à esfera divina. Ele reflete a glória do Pai no seu rosto. Não se trata de um milagre, é uma maneira simbólica de dizer que na oração o ser humano se comunica claramente com Deus. Rompem-se as barreiras entre o humano e o divino. Também não se trata de uma antecipação da glória, como às vezes se diz, mas uma demonstração de que o humano e o divino se encontram e se fundem na oração, o que se comprova pela afirmação seguinte: eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Moisés e Elias, representantes da antiga aliança, o Antigo Testamento, respectivamente da lei dos profetas, também estavam revestidos de glória, porque já pertenciam ao âmbito do divino. Os discípulos não participam da conversa, porque se distraem. Pedro e os companheiros estavam com muito sono, diz o texto. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Não se trata de um sono real, mas de uma imagem para descrever a desatenção e a falta de perseverança. No Monte das Oliveiras, já no contexto da paixão, Jesus irá repreendê-los exatamente porque estavam dormindo, quando deveriam estar rezando. Sem perseverança na oração, as propostas da comunidade tendem a ser superficiais, pois não são geradas da intimidade com Deus. Disse Pedro a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, 3 moradas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias.
Pedro não sabia o que estava dizendo. Deve-se subir a montanha para fortalecer-se para a missão e os desafios que essa missão implica. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: este é o meu filho escolhido, escutai o que ele diz. A nuvem com sua sombra, ao longo da tradição bíblica, é sinal da manifestação e presença de Deus. Diante das dúvidas e falta de convicção nos discípulos sobre a identidade de Jesus, quem tem mais propriedade para esclarecer é o seu Pai. Por isso, o mais importante aqui são as palavras que saem da nuvem. Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Moisés e Elias, como representantes da lei dos profetas, já disseram tudo o que tinha a dizer. De agora em diante, somente o Evangelho tem palavras adequadas para a comunidade. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. O silêncio dos discípulos é fruto de uma necessidade. Eles devem anunciar Jesus, o Evangelho, mas da maneira certa, sem alimentar falsas ilusões, sem omitir as suas verdades. Eles perceberam a necessidade de, antes de tudo, escutar como o Pai ordenou. O anúncio distorcido é, sem dúvidas, consequência de uma escuta superficial. Aqui está um dos ensinamentos mais importantes para as comunidades de todos os tempos, inclusive para nós hoje: a necessidade da escuta de Jesus, o Filho escolhido. É claro que sua voz ressoará de diversas maneiras, sobretudo onde há dor, injustiça, sofrimento e opressão. É preciso discernimento para reconhecer a sua voz nas vozes anônimas e sofridas dos nossos irmãos e irmãs marginalizados de toda a história. Jesus sobe uma montanha para rezar. Leva consigo os apóstolos Pedro, Tiago e João. Durante a oração, Jesus muda de aparência. Sua roupa fica brilhante. Aparecem Moisés e Elias. Moisés, o legislador, e Elias, o profeta. Aparecem revestidos de glória e conversam sobre o êxodo de Jesus, que deve acontecer em Jerusalém. Conversam sobre a morte de Jesus na cruz. Os apóstolos tinham adormecido, estavam com sono, como vimos há pouco. Quando acordaram, viram ainda o ambiente de glória e Moisés e Elias que se afastavam. Pedro se dispôs rapidamente a fazer 3 tendas, mas não sabia o que estava dizendo. A revelação é para eles, mas os apóstolos não compreendem o que está acontecendo. Pedro quer cobrir com tendas materiais os seres celestiais que manifestam sua glória. Quando estão sós, Jesus e os apóstolos, o Pai se manifesta. Eis o que os apóstolos precisam saber e devem ouvir para compreender tudo o que virá depois. De uma nuvem que desceu e os envolveu, saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o amado, o eleito, escutai-o. Aí está o centro da cena da transfiguração, bem no coração do Novo Testamento. O Pai que revela aos apóstolos quem é Jesus. No Cristo crucificado, vemos Jesus transfigurado. Em sua transfiguração, vemos também a nossa transfiguração. Ele transformará nosso corpo humilhado
e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, escreve São Paulo. A transfiguração não é um ato isolado. Ela acontece aqui para dar força aos apóstolos que verão Cristo crucificado, mas ela está acontecendo o tempo todo no ministério de Jesus, que transfigura quem entra em contato com Ele, sobretudo os pecadores, os doentes, os possessos, os marginalizados. Sabendo que nosso corpo se tornará semelhante ao seu corpo glorioso, aproximemo-nos, como Jesus, de quem precisa ser transfigurado. Prezados irmãos e irmãs, a grande prática penitencial da Quaresma será, sem dúvida, a difusão do amor. Assim, tornamos atual a transfiguração de Jesus, que de seu corpo, transfigurando os corpos transfigurados de nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.